Saiu a primeira vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Foi dureza. Um jogo assim que muita gente não esperava. O Atlético Mineiro era o líder da competição, com 100% de aproveitamento. O Botafogo ainda não tinha conquistado vitória, mas deu glorioso no estádio Newton Santos, 2-1. Uma atuação interessante do Botafogo. Foi um jogo taticamente muito interessante e eu tenho que dividir em 2 pontos essa atuação. Paulo fez 5 mudanças em relação ao time que enfrentou o Fortaleza no domingo. 5 mudanças, eu digo, taticamente e no sentido de mudança de jogador mesmo. Foram Danilo Barcelos na lateral, porque o Vitor Luiz teve que operar o apêndice, vai ficar fora aí por aproximadamente um mês. E aí o Paulo Autuori deslocou o Guilherme Santos para a volância, colocou o Luiz Otávio de volante, substituindo o Caio Alexandre, o Honda poupado por desgaste físico, e o Bruno Nazário foi barrado para a entrada do Pedro Raul. O Botafogo entrou num 4-4-2 e nas pontas tinha Luiz Henrique na esquerda, Luiz Fernando na direita, os 2 atacantes, Matheus Babi e Pedro Raul, com o Guilherme Santos de volante e Luiz Otávio compondo o meio campo. Vamos lá, como é que foi o panorama do jogo no Newton Santos? Atlético Mineiro atacando, pressionando alto, ocupando o campo ofensivo, como já é de praxe das equipes do Jorge Sampaoli. O Botafogo marcando em linha baixa, o Botafogo deu a bola para o Atlético Mineiro, o Botafogo não tentou pressionar o Atlético, os laterais do Atlético não foram incomodados no campo de defesa praticamente. O Guilherme Arana e o Guga tiveram espaço para avançar basicamente o jogo inteiro, mas isso teve um porquê. Porque a intenção do Paulo Autuori foi o tempo inteiro aproveitar os espaços deixados justamente pelo Guga e pelo Guilherme Arana. E se você pressiona os dois, eles teriam mais dificuldade de avançar e aí, consequentemente, esse espaço não aconteceria. Explico para vocês. O Botafogo jogou 2 atacantes de área, 2 referências no ataque, Matheus Babi e Pedro Raul. Apesar de ser centroavantes, eles têm qualidade para sair da área, chutam com as 2 pernas, enfim. O Atlético jogou com 2 zagueiros, Igor Rabelo na direita e Júnior Alonso na esquerda. E a estratégia do Botafogo foi colar um atacante em cada zagueiro do Atlético, porque os 2 laterais do Galo avançavam ao mesmo tempo. Era comum você ver o Guga e o Guilherme Arana no campo de ataque ao mesmo tempo na mesma jogada. Quando você colava o Pedro Raul no Igor Rabelo e o Matheus Babi no Júnior Alonso, pedia que eles saíssem ali do corredor central para cobrir os flancos, para cobrir o lado. E aí o que acontecia? O Luiz Henrique e o Luiz Fernando, que eram jogadores de lado do Botafogo, tinham a avenida para avançar. E é justamente assim que nasce o gol do Botafogo. O Botafogo recupera a bola em menos de 3 segundos, o Luiz Henrique sai do campo de defesa para o campo de ataque e o Guga sai atrasado, não consegue pegar o Luiz Henrique na corrida, e aí no rebote o próprio Luiz Fernando faz o gol. Então os 2 pontas do Botafogo envolvidos na jogada do gol. Mas tem toda uma explicação, porque geralmente quando o lateral avança, quem cobre o espaço deixado por ele ou é um volante ou é o zagueiro. Mas o zagueiro já estava ocupado porque tinha um centroavante colado com ele. Então essa estratégia do Botafogo foi colocar os zagueiros do Atlético para ficarem ocupados o tempo inteiro. E deu certo, porque justamente como eu falei, o gol do Botafogo nasce numa jogada justamente como essa. Só que defensivamente o Botafogo sofreu. O Atlético pressionou o tempo inteiro. O Gatito Fernandes foi um dos destaques do jogo, um dos melhores jogadores do Botafogo na partida. E os zagueiros do Botafogo foram muito bem para evitar que o Marrone, que tinha marcado 2 gols no final de semana, tivesse uma chance clara de gol. O Marrone praticamente não toca na bola, basicamente não faz nada. O Johan também teve muita dificuldade para avançar ali na entrada da área do Botafogo. O jogo do Atlético Mineiro foi muito no lado esquerdo do ataque, lado direito da defesa do Botafogo, em cima do Barrandegui. O Keno foi muito acionado por lá, criou as principais chances do Atlético, mas quando ele conseguia passar do sistema defensivo do Botafogo, ele parou nas defesas do Gatito Fernandes. E aí, a estratégia do primeiro tempo deu certo, que a gente esperava, né? Que fosse manter para o segundo tempo, tudo certo. Não,
Paulo Autuori mexeu no time, mexeu drasticamente, mexeu taticamente. Ele tira o Luiz Otávio e coloca o Caio Alexandre. Aí tudo bem, um volante por um volante, 6 por meia dúzia. Mas ele tira o Pedro Raul, que era justamente um desses atacantes que estava prendendo os zagueiros, e coloca o Rafael Foster. Rafael Foster foi jogar de volante, foi compor a linha defensiva. E aí o Botafogo fica com 3 volantes. Guilherme Santos na esquerda, Rafael Foster no meio e Caio Alexandre na direita. Qual era a estratégia do Botafogo agora? Pegar a bola e acionar os pontas com rapidez. Caio Alexandre e Rafael Foster são 2 dos melhores jogadores do elenco do Botafogo no sentido de dar a bola longa, no sentido de dar uma bola longa em diagonal, por exemplo, que foi justamente o que aconteceu. Caio Alexandre pegava a bola do lado direito e a primeira opção de passe que ele tinha era lançar o Luiz Henrique na esquerda. Então foi algo que aconteceu de forma recorrente. Rafael Foster foi importante para melhorar a saída de bola do Botafogo, porque o Botafogo no primeiro tempo às vezes roubava a bola e parecia muito afobado para chegar logo no gol e desperdiçou algumas boas chances de possíveis contra-ataques por causa dessa afobação. E o Guilherme Santos funcionava mais de uma forma física ali no meio campo, apesar de ter contribuído também de forma associativa com os passes. Mas o Guilherme Santos fez uma boa partida no sentido físico, no combate direto aos jogadores do Galo. Mas aí o Caio Alexandre é chave no segundo tempo, porque o Botafogo continua com o Luiz Fernando aberto, continua com o Luiz Henrique aberto e o Matheus Babi de única referência agora. Os zagueiros do Galo não são mais o foco do Botafogo, agora o foco total do Botafogo são as laterais. Porque com a liberdade que um zagueiro tinha agora, como o Babi ficava em cima de um zagueiro, o outro zagueiro tinha uma certa liberdade. Como os 2 zagueiros do Galo têm qualidade para sair jogando e é algo que o Jorge Sampaoli cobra, um lado ficava ainda mais sem segurança, podemos dizer assim. E era esse o lado que o Caio Alexandre e o Rafael Foster buscavam sempre que pegavam a bola. Não à toa o Luiz Henrique teve uma chance assim, cara a cara com o goleiro Rafael antes de sair o gol, justamente numa bola do Caio Alexandre. O Botafogo recupera a bola rapidamente, a bola com o Caio Alexandre, e ele dá um passe justamente entre o Igor Rabelo e o Júnior Alonso, porque eles estão muito espaçados, porque justamente tem isso. Os 2 laterais avançam e aí para cobrir uma linha inteira, eles têm que ficar espaçados. A bola do Caio Alexandre passa justamente no meio dos 2. E aí o Luiz Henrique avançou sozinho, era mano a mano com o goleiro e chutou para fora. Acontece, o Botafogo desperdiçou a chance, mas o contexto da jogada foi todo construído nessa estratégia de você, na linha baixa, e aproveitar as laterais do Galo que ficaram sem segurança alguma praticamente o jogo inteiro. No final do jogo, o Botafogo foi recompensado por essa estratégia que muitos podem achar arriscada, porque você dá a bola para o Atlético Mineiro, que tem um time, tecnicamente falando, impecável. Keno, Johan, Marquinhos foi muito acionado também durante o jogo. Alan Franco, por exemplo, ótimos jogadores, mas o Marcelo Benevenuto e o Canu fizeram uma partida muito boa, não deram chance, como eu falei, do Atlético avançar pelo meio. Toda jogada do Atlético basicamente teve que ser pelo lado, porque aquele corredor central não passava nada, e aí quando o Atlético conseguiu passar, o Gatito Fernandes, que estava numa ótima noite também, tem que ressaltar a atuação do Paraguai, parava os ataques do Atlético. E aí o Botafogo foi muito perigoso. Nas poucas chances que tinha, nas poucas chances que criava, o Botafogo deu muita dor de cabeça para o Atlético Mineiro. E foi justamente por isso. Diferente de muitas equipes que enfrentam o Atlético, o Botafogo não tentou roubar a bola do Atlético no terço final, mas sim no terço inicial, para tentar aproveitar a defesa do Atlético toda bagunçada. E acabou dando certo, como eu falei, laterais completamente na frente, Guilherme Arana e Guga correndo atrás dos pontas do Botafogo, não aguentavam fazer essa transição. Taticamente, uma atuação muito interessante do Botafogo, não à toa, na minha opinião, apesar de ter sofrido na defesa, do Atlético Mineiro ter finalizado mais, ter tido um volume de jogo maior, uma vitória merecida do Botafogo. Não posso falar de justiça, porque isso no futebol é muito relativo, mas uma vitória merecida do Botafogo. A estratégia do Paulo Autuori deu muito certo, tanto é que ele elogiou isso na coletiva de imprensa após a partida, e foi a primeira vitória do Alvinegro no Campeonato Brasileiro. Agora a equipe voltou aos gramados no domingo para o clássico contra o Flamengo.